Tema que eu gostaria de falar sobre o que pode significar a expressão construção do conhecimento, que é uma expressão muito usada tanto na tradição da teoria nas teorias da aprendizagem quanto na tradição da epistemológica. Se usa muito o que significa construir conhecimento, construir o projeto político-pedagógico, se usa muito na nossa comunidade isso aí. Tá certo. Então, eu vou pedir, Elinelso que está passando os Sim, slides. posso passar para o próximo? O próximo, Elinelso, por obséquio. Muito obrigado, viu? Não passou, Elinelso. Não passou, foi? Exatamente, não passou, não. Até agora não passou. Não? Não. Para mim está passando aqui. Mas aqui não. Aqui. Passou. Bom, então, exatamente. Então, eu vou me ater mais aos slides, porque a tendência de digressão é muito grande, então é melhor a gente deixar para fazer as digressões na hora das perguntas, na hora do debate, né? Então, eu vou me ater mais um pouco aqui, que é o seguinte: nessa palestra, o nosso foco é a exploração de possíveis significados da expressão construção do conhecimento. Então, vamos nos ater alguns dos possíveis significados, né? E com o objetivo de avaliar e enfatizar quais devam ser os protagonismos esperados dos professores, dos alunos, dos estudantes e da instituição escolar no contexto da educação e do ensino em uma sociedade assim chamada de moderna. Nosso discurso articula em um viés epistemológico, da filosofia da ciência, do debate sobre o conhecimento, aspectos dos pensamentos de Copérnico, Galileu, Kant, Einstein, Popper, Bachelard, e em seguida procede uma articulação com autores em um viés das teorias da cognição, aprendizagem e da linguagem, notadamente Piaget, Vygotsky e Chomsky. Exploramos também a complexa conexão entre os planos epistemológico e pedagógico, tentando assim superar, ainda que parcialmente, alguns mal-entendidos. Vamos ver se a gente consegue resolver, quer dizer, colocar esses problemas todos, que são todos nessa articulação. Aí eu quero me ater a Platão. Vamos a Platão. No livro Mênon, como é que se dá o conhecimento, como é que se dá a aprendizagem. Os teóricos da aprendizagem trabalham mais no viés das teorias da aprendizagem, como é que se aprende. E enquanto na epistemologia a pergunta é conhecer. Toda a resposta a uma pergunta conhecer é uma resposta epistemológica, trata do conhecimento, suscita problemas da teoria do conhecimento. Então, no livro Mênon de Platão, temos a seguinte situação: Sócrates, personagem, né, do diálogo de Mênon, então se dirige para um rapaz que ele quer provar a teoria da reminiscência, que aprender é recordar. Então ele diz: caro Mênon, compreendo, caro Mênon, o que queres dizer, mas perceberás que estás a suscitar um árduo problema ao apresentares essa doutrina erística, segundo a qual o homem não pode procurar o que sabe, nem o que não sabe. O que sabe, é claro, não precisa procurar porque sabe. E o que não sabe, não pode procurar porque não sabe o que deve procurar, nem por onde deve procurar. Exatamente. Então, aquele drama de que o que a gente já sabe não precisa procurar. Mas o que a gente não sabe, como é que a gente vai envidar esforços para procurar? Então, é uma situação bastante complicada. Então, qual a solução que ele dá para isso? Platão dá a solução, que é a teoria da reminiscência, que é o próximo slide, por obséquio, Elinelso, por obséquio, que a solução platônica é a seguinte: Platão diz que antes da gente nascer, antes da data do nascimento, antes de sermos concebidos com a sementinha de papai e mamãe, lá antes,
a nossa alma vagava pelo espaço. E nós tínhamos o conhecimento perfeito de todas as coisas. Então, como o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo das ideias puras, né? Então, como o inteligível é superior ao sensível, quando a gente nasce, se faz carne e isso nubla um pouco o conhecimento. Então, o inteligível é superior ao sensível, o sensível atrapalha o nosso conhecimento e nós precisamos exercitar a dialética da maiêutica, quer dizer, perguntas e respostas, para que a pessoa se lembre do que já sabia antes de nascer. A teoria da reminiscência, né? Então, ele inteligível é superior e tenho que aplicar a dialética da maiêutica, que é aquela dialética de perguntas e respostas. Ao longo desse processo de perguntas e respostas, tem uma série de contradições que são superadas até que apareça o conhecimento verdadeiro, então, essa iluminação. Então, aprender é recordar, é a tese de Platão da teoria da reminiscência, uma tese absolutamente platônica. Então, vamos a essa aqui. O próximo slide, para dizer aquele, né, esse aí. Então, qual o lado do quadrado de área dupla? Então, ele coloca esse problema para o rapaz. Ele diz, esse rapaz não teve em Atenas aprendendo geometria. Não, ele nunca foi para Atenas aprender geometria. Mas eu vou mostrar, isso, Sócrates, personagem do livro Mênon de Platão, vou mostrar que esse rapaz sabe geometria, porque quando ele não era vivo, quando ele era... a alma dele vagava pelo espaço, ele já sabia a solução de todos os problemas na esfera das ideias puras, né? Então, ele sabe qual é o problema. Então, aqui nós temos um quadro... Aqui tem 4 quadradinhos, né? 4 quadradinhos... Qual o lado do quadrado de área dupla? Se eu duplico o lado do quadrado, eu tenho o quádruplo da área. Então, não é... O dobro do lado não é a resposta ao quadrado de área dupla, e sim o quadrado de área quádrupla. O quadrado de área dupla vai ser que é a diagonal do quadrado de área simples, porque cada um dos 4 quadradinhos aqui, esse lado aqui, que é a diagonal desse quadrado do meio, divide cada um dos quadrados de área simples em duas metades, né? Então, ele, numa situação... se a gente supuser uma situação de ensino, a teoria da reminiscência, ele vai dizer, eu não estou ensinando, eu só estou perguntando. Então, é a hipótese que Platão precisa para provar que o conhecimento já existe antes da pessoa nascer. É uma coisa pré-inatista, não é inatista, não tem nada a ver do DNA, nada disso. É o conhecimento da alma imortal nas ideias puras, né? É uma teoria do conhecimento bastante idealista e racionalista, um idealismo racionalista. Então, vamos para adiante um pouco. Um próximo slide, por favor, Elinelson. Bom, aqui nós temos quais são as fontes do conhecimento. Descartes colocou como um racionalista bastante emblemático, se eu intuo com toda clareza e distinção, com absoluta clareza e distinção, que se eu tenho 2 pontos no espaço, a menor distância entre 2 pontos é o segmento de reta que une esses 2 pontos, porque quaisquer outros caminhos, isso vale em geometria euclidiana, evidentemente, entre 2 pontos, quaisquer outros caminhos são mais longos do que o segmento de reta de 2 pontos. Então, se eu intuo com toda a clareza e distinção, então isso é verdade. Então, a intuição de clareza e distinção é uma tese extremamente racionalista. Então, a intuição intelectual da clareza e distinção. Diferentemente dos empiristas, que não. Nós somos mais ou menos tábulas rasas, ou se não somos quase tábulas rasas, e nós precisamos da experiência para ir aprendendo as coisas. Claro que não tem não tem ninguém nem radicalmente, absolutamente um extremista racionalista, nem um extremista empiricista, porque as coisas são muito mais entrelaçadas. Não, a nossa razão leva a antinomias, leva a paradoxo, né? Vê a antinomia de Russell, etc.
E também as experiências nos enganam, as aparências nos enganam. Então, as duas, ah, as duas posturas, tanto a racionalista extrema quanto a empirista extrema, elas não resolvem. As duas são bons expedientes cognitivos, mas falham, todos os dois falham. Então, nós temos que complexificar a experiência, misturar o racionalismo com o empirismo e trazer mais adiante. Então, razão, experiência, ou ambas, ou ainda mais. Então, vamos para o próximo, por favor. Aqui tem uma lista de racionalistas famosos, Platão, Descartes, Leibniz, Spinoza, e empiristas famosos, desde os gregos, Aristóteles de um lado, Platão do outro, Bacon, Locke, Stuart Mill, David Hume, etc. Então, somente para contextualizar um pouco vocês. O próximo, por obséquio, a Revolução Copernicana de Kant. Vamos tratando da Revolução Copernicana de Kant. Na Revolução Copernicana de Kant, é o seguinte, a razão me leva a razão não é perfeita, ela pode me levar a antinomias. Veja o caso das antinomias de Russell, né? Antinomia de Russell. O conjunto de todos os conjuntos não autoinclusivos é ou não autoinclusivo. Se responde sim, vai dar não. Se responde não, vai dar sim. Então, a nossa razão nos leva a antinomias. Mas a experiência nos engana também. Temos muitas coisas que são aparentes. Nosso aparato sensorial também vê muitas coisas. Então, temos que complexificar o conhecimento através de redes de teorias e de experimentos, né, para contornar o real. Então, a ideia da experiência de Revolução Copernicana de Kant é a seguinte: assim como Copérnico, vamos considerar a Revolução Copernicana, que é uma super simplificação, a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Então, o que Kant argumenta é que vamos fazer uma passagem dessa de seguir a natureza, e seguir os objetos tal como se nos apresentam, por um lado, e inverter isso, fazer uma inversão, uma desconstrução epistemológica, e, ao invés disso, impor ao real alguns a priori que a gente considera razoáveis para contornar e compreender o real. Então, como Kant falou no prefácio da edição da Crítica da Razão Pura, esse texto aqui que está para o português. Por isso, tente-se ver, mais uma vez, se não progredimos melhor nas tarefas da metafísica, admitindo que os objetos têm que se regular pelo nosso conhecimento, o que, assim, já concorda melhor com a requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos mesmos, que deve estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem dados. Aí, o mesmo aconteceu com os primeiros pensamentos de Copérnico, que depois das coisas não quererem andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes, admitindo-se que todo o exército de astros girava em torno do espectador, tentou ver se não seria mais bem-sucedido se deixasse o espectador mover-se e, em contrapartida, fazer os astros em repouso. Certo? Aí eu vou explicar melhor o que é isso nos slides seguintes. Então, vamos pegar aqui o seguinte: como o foco aqui dessa conversa é sobre construção do conhecimento, que a gente pode interpretar com essa expressão construção do conhecimento. Então, vamos pegar esses autores aqui: Copérnico, Galileu, Kant, Einstein, Popper e Bachelard, uma articulação de aspectos do pensamento desses 6 assim em cima, e depois a gente faz uma articulação com Piaget, Chomsky e Vygotsky, num discurso que eu diria que é dentro dessa linha de construtivismo, a polêmica sobre o construtivismo, o que significa construção do conhecimento, em linhas gerais, o que significa construtivismo, o que pode ser considerado construtivismo. A gente vai discutir um pouco isso à luz desses autores aí, de alguns aspectos dos pensamentos desses autores aí, certo?
Vamos tentar fazer isso. Vamos. Próximo slide para o objeto ali, Nelson. Aí vamos a seguinte Copérnico. Vamos a Copérnico. Então, Copérnico raciocina da seguinte maneira. Para a gente entender a Revolução Copernicana de Kant, vamos ver o que Copérnico fez. Se bem que a Revolução científica vai além de Copérnico, precisa defender o movimento da Terra, tem Galileu, tem Kepler, tem Newton, então é um processo mais amplo e mais complexo. Mas vamos nos ater que a Revolução Copernicana seja a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Então, é a seguinte, então Copérnico raciocina da seguinte maneira. Então ele diz, por que todo dia? Porque dia e noite se alternam em 24 horas. Todo dia tem dia, a cada 24 horas tem dia, tem noite. Por que isso? Há duas respostas possíveis, há pelo menos duas respostas possíveis. A primeira é a resposta geocêntrica. Ele diz, bom, tá aqui, de manhã cedinho eu vejo o sol nascer ali na praia da Pajuçara, sobe de manhã, de noite, então, o que os meus olhos veem o sol se movendo e a terra parada. Eu não estou vendo Maceió se mover. Bom. Mas aí a outra solução, esse é o movimento aparente do sol. A outra solução, que é a heliocêntrica, que para eu explicar, porque todo dia tem e tem noite, se noite e dia se alternam a cada 24 horas, então eu tenho que parar o sol e fazer a Terra fazer um giro completo de 24 horas em torno do seu eixo. Mas eu não estou vendo o Maceió se mover, como é que está isso? Eu estou compartilhando com o movimento estou em Maceió, então eu estou compartilhando esse movimento, por isso eu não estou vendo Maceió, e a gente sabe isso depois, né? Mas aí, o raciocínio de Copérnico é o seguinte, veja que raciocínio bonito. Ele diz, olha, a Terra é uma pequena poeirinha na imensidão do universo, sistema solar. Então, se eu tiver que fazer o Sol rodar e todas as estrelas rodar em 24 horas, tem um raio infinito. Para rodar ao cabo de 24 horas, eu vou ter 2πr dividido por 24 horas, e esse R tendendo para infinito dá uma velocidade infinita. Isso não pode, porque o infinito é contra Aristóteles. Aristóteles diz que o infinito violaria a ordem do cosmos. Então, não pode haver infinito. Então, o argumento de Copérnico é um argumento metafísico. Não pode haver infinito, e o universo é imenso, e nós somos uma pequena poeirinha, então é melhor fazer a pequena poeirinha rodar em torno do seu eixo do que deixar a poeirinha parada. A poeirinha somos nós, a Terra. E fazer o Sol e as estrelas percorrer uma volta de 2πr a cada 24 horas. Então, daria uma velocidade infinita, então não é possível essa solução. Então, ele, com base recusando o infinito de Aristóteles, então diz que somos uma pequena poeirinha e o universo é imenso, então nós temos que rodar em todo o nosso eixo com o Sol parado. E o movimento do Sol é apenas aparente. Então, próximo slide. Essa é a passagem. Então, Galileu foi muito sutil, porque aí coube a Galileu defender por que a Terra está se movendo. O movimento diurno da Terra é fundamental para explicar porque todo dia tem dia e tem noite na concepção geocêntrica. Claro que eu estou falando do movimento diurno, mas além disso tem o movimento de translação de 365 dias em torno do Sol, que não vem ao caso aqui para explicar porque a cada 24 horas tem dia e tem noite. Sim, aí tem o seguinte, o Galileu escreve dos diálogos dos máximos sistemas do mundo, o seguinte texto que eu vi belíssimo: não posso encontrar limite para minha admiração de como tenha podido em Aristarco de Samos, lá na Grécia Antiga, né, e em Copérnico, a razão fazer tanta violência aos sentidos, a razão fazer tanta violência aos sentidos, que contra estes ela tenha se tornado soberana de sua credulidade. Então, a admiração que Galileu tem é o seguinte: olha, Aristarco viu que o Sol se move, mas e Copérnico também viu que o movimento do Sol é um movimento aparente, as aparências nos enganam. Então, mas eles preferiram optar pela razão. A razão me diz que não, eu estou vendo isso, mas isso não pode acontecer porque a razão tem prioridade em relação ao
o que eu vejo, a aparência das coisas. Então, eu prefiro parar o sol, fazer a pequena poeirinha rodar em cima dessa história. Aí tem uma pequena história que eu sempre conto para se tornar a coisa um pouquinho mais light, fica Galileu a gente já viu aqui, ele admirou Aristarco de Samos e Copérnico por preferirem acreditar no pensamento do que no que estavam vendo. Estava vendo a aparência das coisas. E aqui é a história da bela vilã e o casal de namorados. Essa é uma história recorrente em todas as novelas, quase todas as novelas que passam, não que eu seja muito frequente em novelas, mas eu assisti algumas e esse episódio é bastante recorrente. Não sou noveleiro não, viu? Mas em grande parte das novelas, a gente vê o seguinte, tem um casal de namorados, um casal bonitinho, ela e ele, todos bonitinhos, apaixonados, né? E tem uma vilã, também muito bonita, que quer roubar o namorado da namorada. Aí uma cena muito recorrente é a vilã, bela vilã, se insinua para o rapaz, para o namorado da namorada, e se insinua e pressente a chegada da namorada. E aí, para flagrar a coisa, então ela avança e dá um beijo apaixonado no rapaz. O rapaz se vê envolvido com aquilo. Não quero dizer se ele é culpado ou inocente, não vem ao caso aqui, mas o fato é que ele se envolve e ela flagra a situação. E aí ela diz, você beijando essa sirigaita, eu não quero saber mais de você. Mas eu posso explicar, mas ela não quer ouvir explicações. Quer dizer, ela acreditou muito no que viu. Ela não conjecturou se foi armação ou não da vilã. Ela acreditou. Ela só vai descobrir isso 40 ou 50 capítulos após, quando depois está que foi armação daquela, e explicar, mas você... Caiu, não foi? Gênero? Ele caiu. Deixa eu... Voltou, caiu? Voltou. Porque está assim, está um pouco instável, mas se cair, eu volto. Será que já é o vulcão? Não, né? Vamos ver. Pois é, rapaz. Não, tem caído, eu não sei o que é. Aqui me venderam aqui na Vivo GVT como 5G fibra ótica. Mas eu não sei se é o problema geral aqui do bairro, não sei, ou o problema da Vivo, mas cai muito frequentemente. Cai, eu volto sempre, eu nunca deixo. Nas aulas também tem esse problema de cair, né? Tudo bem. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Agora certo? Perfeito. Tudo bem. Tá certo. Então, essa ideia de o aparente e o aparente da experiência sensível e o racional, da superação, eu tenho que ver além eu tenho que ver com os olhos da mente, não basta ver que os sentidos podem nos enganar. Tá? Então, isso da revolução, da passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, Galileu, Kepler, e agora vamos um pouco mais adiante, por favor, Elinelson. Então, isso aí está dentro do método de Galileu, de unir experiências sensíveis e demonstrações matemáticas. O grande livro da natureza, da física, pelo menos, que é escrito em linguagem matemática. A matemática está escrito o grande livro da natureza, uma metáfora que vem de Galileu, vem de Pitágoras, que é o número, a essência da realidade, etc. Então, o método de Galileu é bastante complexo, porque o método de Galileu já é unindo racionalismo e empirismo, já é complexo desde do século XVII. Então, é o método que une... Podemos passar adiante, por obséquio, Elinelson, por obséquio. Bom, aí podemos interpretar, porque a gente pegou assim, Copérnico, Galileu, Kant com a Revolução Copernicana, que a gente vai, depois vem Bachelard, Einstein, Popper. Então, no caso de Bachelard diz o seguinte, a gente tem uma experiência primeira, é um obstáculo epistemológico, porque a primeira experiência que a gente tem é essa aí, mas nós precisamos superar a experiência primeira,
que é um obstáculo epistemológico, para ir mais adiante. Então, aqui, vejo o Sol se mover com a Terra parada. Então, o Sol que se move, mas essa é a opção geocêntrica. Aí eu supero esse é um obstáculo epistemológico que eu tenho que superar para atingir para o Sol e faça a Terra girar em torno de si própria, em torno do seu próprio eixo. Então, é uma superação de um obstáculo epistemológico que é colocado. Então, é como o Bachelard coloca, que ele diz assim, nada é dado, o conhecimento é uma resposta a uma pergunta feita, e nada é dado, tudo é construído. Também tem imbuído desse sentido epistemológico da construção do conhecimento, né? Eu tenho que ir além das aparências, eu tenho que usar razão, misturar razão, experiência, etc. O próximo para o obséquio. Bom, agora vamos para Einstein. Einstein morreu em 1955, mas naturalmente antes de morrer, né? Em 1953 para 54, ele escreveu um prefácio a um livro maravilhoso de Max Janner, chamado Conceitos de Espaço, Concepts of Space, que várias concepções de espaço, onde ele disse que nesse prefácio ele diz uma coisa espetacular. Ele diz, há duas grandes concepções de espaço. Dois grandes. Uma concepção de espaço é o espaço adotado como tendo primazia em relação aos objetos materiais. Por exemplo, eu tenho uma caixa, eu boto lá umas bolas dentro da caixa, os objetos materiais dentro da caixa, e as bolas precisam do espaço para se constituírem enquanto tal. Mas eu tiro os objetos daquele espaço, o espaço está lá. Então, as bolas, os objetos materiais, só existem no espaço. Mas o espaço existe independentemente dos objetos materiais, logo ele tem uma primazia em relação aos objetos materiais. Então, esse é o espaço receptáculo, é o espaço absoluto, que não depende de nada para se constituir. Tem uma interpretação dinâmica também nos sistemas inerciais, mas não vamos levar em consideração isso agora, porque estamos considerando essa interpretação do conceito de espaço como independente dos objetos materiais. Então, tem primazia. Mas há o espaço correlacional, que é o espaço riemanniano, por exemplo, o espaço lobachevskianos, as das geometrias Euclides, que são aplicadas à relatividade, né? Principalmente o riemanniano, né? Que é um espaço onde, se eu retiro os objetos materiais, eu destruo o próprio espaço. Então, o espaço só existe, o espaço correlacional. Ele é indissoluvelmente ligado à distribuição de matéria no universo. No tensor lá de Einstein, seria o tensor responsável pela distribuição de matéria. Se eu tiro um, destrui o tensor métrico. Então, um não subsiste sem o outro. Então, eu não tenho um espaço independentemente dos objetos materiais. Aí Einstein disse que as duas concepções são igualmente aceitáveis na descrição do real. Por exemplo, a teoria gravitacional de Newton adota o espaço como primazia em relação aos objetos materiais, enquanto a teoria geral da relatividade, que é, no fundo, a teoria gravitacional de Einstein, adota outra concepção de espaço, que é esse espaço correlacional. Então, o espaço está indissoluvelmente ligado, indissoluvelmente conectados à distribuição de matéria no universo. Então, os dois a priori, eu tenho que jogar a priori para contornar a realidade. Então, eu posso jogar um tipo de a priori, outro tipo de a priori, e eu consigo contornar alguns aspectos, muitos aspectos da realidade, usando esses a priori, lançando mão dos a priori. Então, vamos um pouco mais adiante, Aí vem um adendo que Popper faz à Revolução Copernicana de Kant. Ele diz o seguinte, é necessário, Popper concorda com Kant, que é necessário que eu imponha a priori ao mundo para contorná-lo. Eu tenho que construir a priori, porque a realidade não é dada. Eu tenho que construir alguma coisa para ver se ela funciona, também não é arbitrário. Tem o controle das experiências. É uma rede de teorias com uma rede de experiência. Então eu tenho que ter a priori, eu tenho que lançar no mundo a priori. Mas esses a priori não são
necessariamente a priori verdadeiros. Eles continuam sendo a priori conjecturais. É o que ele está dizendo aqui, a priori conjecturais. Então, tanto se eu lanço alguns a priori de um jeito, eu lanço de outro, eu posso contornar a realidade e obter bons resultados, enfim. Isso não significa, mesmo nas boas teorias extensivamente corroboradas, não quer dizer que aqueles a priori sejam verdadeiros. Então, eles são a priori bons porque construem boas teorias. Mas aqui não é propriamente verdade no sentido ontológico que se trata. Se trata de uma boa descrição da realidade, uma boa descrição da realidade, não da ontologicamente verdadeira. Então, eu tenho que ter... é mais um aspecto de Einstein, de Popper, da pluralidade na procura do real. Então, vamos para diante, um pouco para diante. Eu não sei se eu estou correndo demais aqui, mas... bom, então, aqui a gente pode... justamente a teoria com a priori diferentes, nós temos diferentes concepções de espaço. Na teoria da gravitação universal de Newton, eu tenho o espaço que tem primazia em relação aos objetos materiais, e aqui eu tenho espaço correlacional nessa aqui, na teoria gravitacional de Einstein, ou teoria geral da relatividade. São duas concepções, Einstein diz as duas igualmente aceitáveis na pesquisa do real, na busca do real, certo? Um pouco mais adiante. Bom, agora eu gostaria de fazer naquelas três concepções. No caso de Piaget, se eu tenho aquele problema do qual lado quadrado de área dupla, Piaget vai dizer que é necessário... nós não somos a tábua rasa para receber experiência de fora, porque o nosso aparato cognitivo reage sobre a experiência vinda de fora. Mas também as estruturas não são inatas, elas precisam ser construídas. Já em Chomsky, já existe um inatismo, por exemplo, a nossa espécie tem uma propensão inata a adquirir a linguagem, uma característica da nossa espécie, como já tem um funcionamento inato para o fígado, para o coração, para tudo, a linguagem também é uma propriedade inata nossa. E o Vygotsky vai apostar mais que o ensino é socialmente construído, ele historicamente construído, socialmente construído e é culturalmente construído. Então, eu dependo de todas essas instâncias, né? O próximo para o Obséquio. E aí tem uma citação de Piaget dizendo sobre esse tipo de coisa. Podemos ler essa citação, mas eu não queria cansar muito, porque ler citações pode parecer muito cansativo para as pessoas que estão assistindo, mas a ideia que ele diz aí é a ideia de que o nosso aparato cognitivo não é uma tábula rasa, porque nós reagimos da experiência de fora, porque a base inata é do funcionamento da inteligência, mas as estruturas precisam ser construídas, porque elas não são inatas. Então, tem que haver um construcionismo, é a tese construcionista que ele defende. A gente pode passar adiante para... como vai ficar... Já aqui, Chomsky já é a teoria de que nós temos a propensão inata para desenvolver a linguagem, então não é uma coisa que nós temos essa propensão. Então, ela não é diferente de Platão lá, diz que o conhecimento está na alma, a gente precisa recordar. Não, aqui é uma questão geneticamente determinada, mas que a nossa estrutura, a linguagem é como o funcionamento do fígado, o funcionamento do coração, com os órgãos físicos, a linguagem é a tese que ele defende na sua linguística, na linguística inatista, né? Então, vamos para gente um pouquinho... E aqui uma continuação desses órgãos físicos. Aqui eu posso pular um pouquinho para agilizar um pouco a apresentação.
Agora, aqui em Vygotsky é o seguinte, vou me deter um pouquinho aqui nesse Vygotsky. Vygotsky é o seguinte, tomemos aquele episódio lá da qual lado quadrado de área dupla, onde Sócrates, personagem, quer mostrar que o conhecimento já existe na alma imortal antes da pessoa nascer. Quer dizer, a tese de conhecer, aprender é recordar. A tese da reminiscência. Aprender é meramente recordar o que eu já sabia antes de nascer, na minha alma imortal. Mas aqui vamos pegar uma teoria completamente diferente, por exemplo, o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Que a zona de desenvolvimento proximal é aquela história de o seguinte: um aprendiz consegue fazer uma dada coisa, mas se ele for ajudado por pessoas mais experientes, mais capazes, como professores da escola, etc., ele pode ir mais adiante. Então, a diferença entre o que ele pode fazer sozinho e o que ele pode fazer com a ajuda de outros é a diferença o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, e alguns chamam de zona de desenvolvimento iminente, com I, né, da impressão de que o tempo. Então, com a ajuda dos professores e dos colegas mais capazes, o aprendiz pode ir mais adiante. Então, essa diferença seria o que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, nessa interpretação, então podemos ir mais adiante aqui. Então, é continuação dessa citação, podemos ir para adiante aqui. Podemos ir mais adiante aqui. Bom, bem, aqui. Então, vamos nos deter um pouquinho nesse slide aqui, que é o seguinte. Vamos tomar aquele episódio, novamente, qual lado quadrado de área dupla? Qual o lado quadrado? Cuja resposta é o lado do quadrado de área dupla é a diagonal do quadrado de área simples. A raiz quadrada de 2, por exemplo. Hoje a gente sabe isso, mas a demonstração foi geométrica e não aritmética. Tem uma diferença aí, porque não entra o problema da incomensurabilidade ainda na geometria. Na aritmética já entra, né? Então Platão diz o seguinte: todos os aprendizes têm esse conhecimento de qual seja o lado do quadrado de área dupla, que é a diagonal do quadrado de área simples, na sua alma. Basta que ele seja submetido a um interrogatório para ele superar o mundo sensível, que distorce o conhecimento, e chegar ao mundo inteligível. O mundo é inteligível. Aí vem aquela história do amor platônico, o inteligível é melhor do que o amor sensível. Então, para ele atingir o mundo inteligível. Então, a solução já está na alma mortal. Não tem nada a ver com DNA, nem estrutura. É uma questão da alma mortal, antes de nascer. No caso de Piaget é o seguinte: nós não somos tábula rasa, nós recebemos a experiência de fora, mas nós reagimos, o nosso aparato cognitivo é dinâmico, ele age sobre o que recebe de fora, ele age porque o funcionamento da inteligência é hereditário, e aí ele vai construir, daí o nome construir, ele vai construir as estruturas matemáticas ou não para interpretar o mundo. Vai construir números inteiros, função o que é interior, o que é exterior, enfim, vai construir as diversas estruturas do pensamento. Então, é um processo de... Então, para ele chegar à solução do lado quadrado da área dupla, como a diagonal do quadrado da área simples, ele vai construir as estruturas que ele precisa para números inteiros, ou, enfim, o dobro do lado não gera o dobro da área, gera a área quádrupla. Então ele vê que tem linearidade, não linearidade, ele vai ele vai construir estruturas matemáticas para chegar ao resultado. No caso de Chomsky, ele tem a propensão para a linguagem para resolver o problema. E no caso de Vygotsky, esse problema não é propriamente como Piaget fala, depende da psicogênese, se bem que há também, a pessoa pode, Piaget não diz que a pessoa não pode aprender com o outro, não. Mas a ênfase de Vygotsky, colocando esse episódio, a verossimilhança do real, como que um professor tenha feito o papel de Sócrates e tenha chegado ao estudante que o lado do quadrado de área dupla é a diagonal do quadrado de área simples. E aí, tendo em vista a teoria da zona de desenvolvimento proximal, então a educação, a aprendizagem é cultural,
preciso estar imerso numa cultura ou numa confluência de cultura, é social e é histórica, porque o desenvolvimento da geometria e da construção do conhecimento se dá numa situação histórica. Vamos para diante um pouquinho agora. Então, agora, do plano epistemológico do plano pedagógico e a querela sobre o construtivismo. Aí vamos ver. Eu tive num congresso, um congresso em Portugal. Não, eu tive visitando, estando de férias em Portugal, em Lisboa, fui na Fundação Calouste Gulbenkian e peguei um livro de um congresso organizado pelo professor Nuno Crato, um congresso de educação matemática. E ali nesse congresso eu notei pelas contribuições que eram todas contribuições, grande parte eram de teóricos ligados à psicologia cognitiva e davam muita importância a categorias como a memorização, a necessidade de automatizar procedimentos, a memória de trabalho, o que tem, obviamente. E era um congresso muito, muito anticonstrutivista, no sentido de que eles não gostavam muito desse negócio, achavam que era um desvio esse negócio do construtivismo, construir conhecimento. A pessoa o aprendiz deve estar imerso mais num currículo onde não se fale tanto nessa história de construção do conhecimento. Tinha uma polêmica sobre essa questão. Então, o construtivismo, sim ou não, quem sabe, a gente defende que esse construtivismo não significa ser construtivista. A definição principal do construtivismo seria que o conhecimento prévio do aprendiz é muito importante, mas ele deve ser protagonista do próprio conhecimento, mas não pode ser protagonista sozinho. Ele tem que ter outros protagonismos, do professor, da escola, etc. Eu não posso dizer para uma criança que, minha gente, ninguém ensina nada a ninguém, você agora vai construir o conhecimento sozinho, aí o professor vai para a praia, cada um constrói seu próprio... Isso, segundo o Paulo Freire, é irresponsabilidade. Não é assim. Não cabe uma criança, uma adolescente, construir 3.000 anos de cultura sozinho. Naturalmente, isso seria uma reinvenção inócua da roda, né? Não se dá, isso não é desse. Essa é uma má interpretação. A boa interpretação seria que se a gente, pela tradição epistemológica, se dá uma construção do conhecimento, realmente, mas é necessário que essa construção seja respaldada pelo legado da tradição e pela escola. E ele dizia, o professor não é um mero facilitador do conhecimento, ele é mais do que um facilitador do conhecimento. Ele tem que ser um protagonista também na construção do conhecimento dos seus estudantes. Ele tem que ter não é dispensável o protagonismo de ninguém, nem da escola, nem do professor e dos estudantes, que os estudantes são também responsáveis pela construção do próprio conhecimento, mas não sozinhos, porque se a gente deixar ao léu as crianças e os adolescentes, isso significa uma irresponsabilidade social, obviamente, então não pode ser interpretado dessa maneira. Então aqui, esse slide retrata mais ou menos essa coisa que o construtivismo tem uma pluralidade semântica, tem vários significados, exige protagonismos múltiplos, conhecimento prévio, e os papéis da tradição, da escola, das diversas instituições, da sociedade, para a construção do conhecimento. Então, não é aquela história de construtivismo arrasou com a educação do país, nós temos no nosso sistema educacional tem coisas muitíssimas mais graves do que isso, né? Nós temos uma tradição obscurantista que tem, a duras penas, está sendo superada, não agora nesse retrocesso que a gente está vivendo, mas há algum tempo, com um conjunto grande de universidades públicas, enfim, a educação estava melhorando até pouco tempo atrás, mas agora houve esse retrocesso muito grave, né? Então, o próximo por obséquio, Nelson, o próximo... encaminhando para as conclusões. Então, repare,
Trouxemos à baila aspectos dos pensamentos de autores como Copérnico, Galileu, Kant, Einstein, Bachelard, Popper, Platão, Aristóteles, Chomsky, Piaget, Vygotsky, aspectos esses articulados e construídos pelo nosso discurso reflexivo aqui exposto. Então, pegando todo que faz sentido falar em construção do conhecimento, o que também faz sentido trazer elementos da psicologia cognitiva, não tem uma coisa que um está completamente na contramão do outro, a gente tem que procurar os melhores expedientes cognitivos de todas essas abordagens. Então, dessa incursão, à luz dos aspectos aqui refletidos, acerca dos pensamentos dos autores acima, o que temos de dizer sobre o significado do termo, conceito, pesquisa? Porque pesquisa é busca, é procura, né? O pesquisador é um procurador, é um buscador. Então, ele vai buscar o que ele não sabe, ele tendo em vista a sua construção, mas tendo em vista a realidade que está fora da própria pessoa. Entendeu? Então, tem que haver uma conexão para buscar essas conexões. Tá? Encaminhando-nos para as conclusões. Então, próximo por obséquio, já estou me aproximando do fim. Então, tecemos considerações sobre teses como aprender a recordar, que é a tese platônica, que é aquela coisa pré-inatista, não é inatista, o conhecimento é meramente recordação do que eu já sabia antes, que é o inteligível, o mundo das ideias puras, com o superior, o mundo sensível, que Nietzsche depois vai inverter isso. Não, o corpo vale bastante, também os sentimentos valem, enfim. Aprender a construir, que são as teses construtivistas, né? Depende, podem ser interpretadas de diversas maneiras, mas aqui nós queremos interpretar de uma maneira que inclua protagonismos múltiplos, tanto do aprendiz, quanto do professor, quanto da escola, quanto das instituições, da sociedade, etc. É necessário impor a priori ao mundo para compreendê-lo. Então, eu tenho, para construir o conhecimento, eu tenho que impor alguma coisa para testar, assim como Kant fez, e Copérnico também na passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, e a passagem análoga no campo da metafísica, como Kant argumentou. Necessário ir além das aparências, contradizê-las, mas às vezes acatá-las, porque aí tem uma coisa complexa. Porque eu digo o seguinte, eu estou vendo o Sol subir, quando digo, não, isso aí não é possível, porque se o violo infinito é melhor a pequena poeirinha rodar. Então eu paro o Sol. Mas, ao mesmo tempo, Galileu, quando estudou a fase cheia de Vênus, que é um elemento a favor do heliocentrismo, ele disse, olha, eu estou vendo uma coisa, essa coisa não é aparente, não é real. Então, na rede, você tem que escolher o que é mera aparência e o que é evidência daquelas teorias. Então, as teorias são complexas, né? Porque eu comparo redes de teorias com redes de experimentos, né? Então, o trabalho é complexo. Necessário ir além das aparências, contradizê-las, mas às vezes acatá-las. A imposição de a priori é necessária, mas, mesmo em caso de sucesso, não há garantia de que sejam a priori verdadeiros. Eu posso, com a priori diferentes, contornar e compreender a realidade. Aspectos da realidade são aquelas coisas que Einstein falou dos conceitos de espaço. Eu tenho várias opções para eu começar, várias hipóteses para eu construir as minhas teorias e ver em que medida elas são confrontadas com a realidade ou não. Concepções diferentes de espaço podem ajudar a cobrir a realidade. Certo? Um pouco mais adiante, para dizer que Nelson. O que pode significar a expressão construção do conhecimento? É o seguinte: o racional e o empírico estão necessariamente emaranhados em indissolúvel complexidade. A partir dessa reflexão, o que podemos concluir sobre possíveis recomendações de atitudes para a educação científica e para o ensino de ciências? O que é que a gente pode... Aí eu vou para o próximo slide, para o obséquio. Então, conclusões. Essas conclusões. Os protagonismos devem ser múltiplos e plurais. Então, claro que a criança tem que ter o seu protagonismo, procurar entender a sua concepção,
o adolescente, e o professor também, a escola também, e a sociedade também. Então, todos, ninguém é dispensado de protagonizar a própria autonomia intelectual, e, por extensão, autonomia política também. As tradições culturais legadas às instituições, à escola, à sociedade e os desempenhos pessoais dos aprendizes, individualmente, em sinergias com os demais, são todos eles imprescindíveis. As dimensões sociais, culturais e históricas devem ser consideradas. Construtivismo não pode significar nem abandono do aprendiz, do buscador, do procurador a si próprio, não pode considerar, também seria uma reinvenção da roda inócua, não dá para o aprendiz reconstruir todo o conhecimento, nem irresponsabilidade social, porque atribuir que a hora ninguém ensina a ninguém, você tem que construir o seu próprio conhecimento e ir embora, adotar uma posição de responsabilidade social. O professor, a escola, o sistema educacional, todos devem ser protagonistas da aprendizagem. E também não dispensa do protagonismo da pessoa, já que a pessoa não é... O próprio aprendiz não é uma tábua rasa, ele reage com o que recebe de fora e cria também. Ele cria, porque interpreta o mundo, logo ele cria. Era isso aí. O próximo slide, por obséquio, aí tem os 3 artigos que foram publicados, onde eu me basei para fazer esses slides, e aí próximo por obséquio aqui, e aí terminou, é o melhor slide agora que... muito obrigado, viu? Gostei muito de estar aqui e obrigado pela paciência da escuta, né?